Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3, né? A partir do verso 3. Muito boa noite, né? Já chegando amanhã, sexta-feira, já começa outro final de semana, Espero que vocês espero que você, né, como no 3 já diz, por título, as falsas doutrinas. Olá, Valdir, Pai do Senhor, o Thiago, o Fábio, também a Tayane, o Fernando, o Thiago, WS Monte, isso. O Gustavinho, Fernando, o Gustavinho, Damer, isso. José Elismar. Eita glória, né? Boa noite a todos, né? Pai do Senhor. Um ótimo resto de noite para vocês, né? Que o Senhor possa estar contigo, onde quer que você esteja, né? Então, Timóteo, carta, né? Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Primeiro capítulo 1, no versículo 3. Eu vou começar aqui, meus irmãos. Tá bom? Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensinem outra doutrina, nem se deem às fábulas ou à genealogia intermináveis dos que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Olá, Ronaldo, José Lismar, Ronaldo, Rafa, Aparecida Mendes. Olá. 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Isso tem muitos, né? Até hoje tem muitos. Muitos e muitos, meus irmãos, minhas irmãs. Tem muitos, né? Muitos que... Mas vamos continuar lendo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Veja que palavra, hein? Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que dante fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque fiz ignorantemente, na incredulidade, e na graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. Essa é uma carta, né? Uma parte da carta que Paulo enviou a Timóteo, né? Que ele pediu para Timóteo ficar em Éfeso, né? Da parte de Deus, né? Valtinho, Rosângela, Mag Souza, Valdemir Silveira, a Márcia Mel, Pai Senhor a todos, né, na verdade, Ivanir, Elias Geraldo, Raimundo, Elza Quintana, Antônio Quintana, ele mandou, né, essa carta para Timóteo, que as pessoas estavam distorcendo, na verdade, a palavra de Deus, eles estavam distorcendo e pregando outras coisas para as pessoas, né? E diz aqui, ó, no 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida, né? Então as pessoas, até hoje tem muitas pessoas fingidas, né? Na verdade, falam que são e não são. Dentro da igreja é irmãozinho, irmãzinha, e daí sai fora da igreja, sabe, já vira totalmente diferente, né? E fé fingida, de uma fé fingida, né? Muitos têm, né? As pessoas não podem ter uma fé não fingida, né? Não finge a fé, na verdade, né? Do que desviando-se alguns se entregaram em vãs contendas, né? Tem muitos que se desviam, ó, aqui já diz, não? Hoje em dia na igreja, meus irmãos, tem se a pessoa, às vezes, por um olhar, por uma palavra, como é que eu vou dizer para você? A pessoa foi lá no culto lá e a outra olhou feio para ela, já não vai na igreja, mas já se desvia. Ela, na verdade, ela não tá ali por Deus, na verdade, digamos assim, para adorar a Deus, ela tá, sabe, ela se ofende e se desvia por contendas, por brigas, né? Às vezes nem é uma briga, às vezes não chega nem a falar nada, só a pessoa olhou feio para ela assim, ela eu já sei da igreja, né? E daí, ó, no 6, no que se desviando, alguns se entregaram a vãs contendas, né? 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Não tem muitos aí que se intitulam pastor, bispo e não sei o que, e são, né? Dizem que são, mas não são nada. Não tem muitos que dizem que são o bichão e não são, né? Isso não é só farmaceiro isso. Pai do Senhor, sua acendeu. Oi, Pai do Senhor a todos, né? Então, não é só na igreja, que tem muitos que dizem que são, eu sou o cara, e não é. Muitos se intitulam, às vezes abrem a igreja por causa
financeiramente, são ovelhas em pele, não, são lobos em pele de ovelha, na verdade, só para tirar a gordura das ovelhas, né? E daí, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, às vezes muda até de cidade, daí vai num lugar que ninguém conhece, eu sou pastor daquela igreja, daí assim por diante, e abre, era pastor daquele lá, era pastor não sei de onde, e daí abre uma igreja, legitimamente. Realmente, quem não deve não teme, a lei daí nós se beneficiamos da lei, né? Sabendo isto, que a lei, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para o justo, né? A lei é feita mais para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, né? A lei só vai, por exemplo, você vai ver a lei quando, por exemplo, um criminoso, né? Oi Vera, Pai do Senhor, um criminoso, um ladrão, assim por diante, você vê, a lei foi feita, o cara foi preso por causa da lei, porque é a lei que é para ser preso, não pode roubar, não pode matar, não pode, né? Você matar, roubar e destruir as coisas e assim por diante, a lei, daí usa a lei a lei não foi feita para o justo, e sim para os injustos, né? Pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os fornicadores, tem muitos, né? Nosso dia a dia você vê muitos isso daí, né? Para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, já pensou? Nem tem mentiroso quase nesse, né? Não, né? Imagine. Leia para eles também. Para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. A sã doutrina seria andar reto perante a Deus, né? Eu entendo como isso. A sã doutrina é andar reto perante a Deus. No 11 aqui, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dante fui blasfemo e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente e na incredulidade. Ou seja, não foi Paulo, vocês sabem disso, não foi Paulo que escolheu a Deus, a Jesus, a ser o apóstolo Paulo, não foi? Ele era Saulo, vocês sabem disso, ele estava vindo na guarda, não só Deus, Jesus foi de encontro a ele e disse, quando Paulo era Saulo, antes da conversão de Paulo, Saulo, 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 por que me persegues? Daquele dia em diante ele caiu, né? Ele viu aquele brilho forte, os outros viram, quem estava junto com ele no cavalo, ele caiu do cavalo, viu aquele brilho forte e Jesus falou com ele. Ele ficou cego uns par de dias. Vocês podem ver lá. Está em Atos dos Apóstolos. Agora não lembro bem certinho o capítulo. E daquele dia em diante, ele virou Paulo. Então ele era perseguidor, ele era opressor, ele matava, açoitava as pessoas, ele judiava as pessoas, porque ele era um cobrador de imposto. É como se hoje, por exemplo, chegar um cara que cobra as coisas. Você vê muitos isso daí, principalmente em negócio de droga, o cara não pagou, cacete nele ou até mato, né? Paulo era como se fosse um cobrador de dívida de hoje. Então você veja o Paulo como era e em que se transformou. Então não foi Paulo que foi atrás do ministério como muitos hoje vão atrás, brigam por causa do ministério, digamos assim, por causa de cargo, não é ministério, cargos da igreja, muitos brigam por causa de cargos na igreja.
fica beiçudo se não tiver uma oportunidade, fica brabo se não pregar, fica brabo se não der um Pai do Senhor para ele, já não vai na igreja. Ele quer estar aparecendo. Paulo não foi atrás do ministério dele. Paulo não foi atrás do cargo de pregar o evangelho. Não. Quem escolheu ele foi Jesus. Foi Jesus aquele dia da conversão dele. Então é isso que ele diz ali. Ó, você veja. Dou graça ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me. Foi Jesus que pôs ele no ministério. Não foi Paulo que foi lá pedir cargo, né? Entre aspas, não foi Paulo que foi pedir cargo. Tem muita gente que fica pedindo cargo, ai, sabe? Só para aparecer, Paulo não, Paulo foi designado por Jesus, digamos assim, para fazer a obra. Então, porque teve por fiel pondo-me no ministério. Foi Jesus que pôs ele no ministério. A mim, que antes, no tempo desse que ele era Saulo, ele blasfemava, ele perseguia, ele oprimia, mas alcançou a misericórdia, porque as coisas que ele fazia é porque ele não conhecia a verdade. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Evangelho. Então por isso que ele fazia as coisas ignorantemente. E na incredulidade, porque ele não acreditava em Jesus, ele não acreditava na palavra de Deus. Por isso que ele fazia. Mas ele alcançou a misericórdia. Ele alcançou a misericórdia. Jesus perdoou ele, né? Então, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Ele disse dos quais ele era o principal, porque ele reconhecia, nós devemos muitas vezes reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós somos errados, pedir perdão ao Senhor todos os dias, todos os momentos. Pedir a misericórdia do Senhor para nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que eu não xingo ninguém, eu não olho feio para ninguém, eu não sou pecador. Já está escrito, né, na palavra ontem que nós falamos, que se nós falamos que nós não somos pecadores, nós estamos chamando Jesus de mentiroso, porque daí então se nós não somos pecadores, daí ele morreu na cruz por quê? Nós somos pecadores porque ele morreu na cruz para a remissão de todos os nossos pecados. Quando ele foi crucificado, ele zerou, digamos assim, né? Ele levou todos os nossos pecados, a minha culpa, a tua culpa, né? Então, se nós dizer que nós não somos pecadores, então daí não valeu nada a crucificação dele, né? Então, aqui, nos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, a vida sim de Paulo, para quem conheceu na época Paulo, que era um cara que apedrejava, que era um cara que açoitava, que era um cara que prendia, que era um cara que judiava, acho que até matava. E ver o Saulo antes, e ver que Jesus transformou o Paulo num cara bom, num cara 100%, um cara que pregava o evangelho, né? Um cara que foi preso por causa do evangelho, né? Então, haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus que seja honra e glória para todos sempre. Amém. Você veja aqui no final do capítulo 1, ele diz para Timóteo, Paulo diz para Timóteo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Uma milícia, sabe que milícia
Muitas milícias é aquelas pessoas que fazem justiça, mas as milícias más, né? As milícias más, né? As pessoas que fazem justiça pela própria mão. Mas aqui uma milícia boa, né? Ó, milites, né? Ou seja, comanda as milícias, uma milícia boa, digamos assim, fazer um grupinho de pessoas que sai evangelizar. Bem que nós podíamos fazer um grupinho, digamos assim, né? Vamos fazer um grupinho para evangelizar, para fazer boas ações, para ir pregar o evangelho, né? Levar as boas novas, levar a palavra do Senhor num hospital, num orfanato, num asilo. Às vezes não é só chegar lá e ler um capítulo aqui assim, aqui ó, meu irmão, aqui eu vou ler Timóteo para você. Às vezes um abraço é o suficiente. E você vai em nome do Senhor Jesus, Jesus te ama, deixa eu te dar um abraço, você dá um abraço na pessoa. Né? Já pensou nisso? Então, nós precisamos levar as boas novas às pessoas, né? Nós precisamos levar a palavra do Senhor às pessoas, né? Ó, que no 2, na parte 2, no capítulo 2, ou seja, na carta, né? Capítulo 2, ele diz aqui: devemos fazer orações por todos os homens. Nós devemos orar por todas as pessoas, orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pela nossa casa, pelos nossos parentes, nossos filhos, pais, todos, né? Então diz assim, ó, no 2: ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Você veja que ele fala, ademoesto, te incomodo, né? Te incomodo para você, vai lá, cutuco você vamos cutucar você para você ir lá, né? Então, fazer oração, fazer ações de graças, intercessão, oração pela pessoa, interceder pela pessoa e ações de graças para todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Você veja, nós devemos orar pelos reis, orar, digamos assim, pelos presidentes, vereador, prefeito, senador, infinito, né? Os caras que estão mais em cima. Nós temos que orar para que tenha, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Você vê aqui, já diz que é para orar. 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então Deus se alegra se eu ou você, nós orar uns pelos outros, orar pelo vizinho de trás, pelo vizinho da frente, pelo vizinho de baixo, pelo vizinho de cima, e assim por diante. Nós devemos orar uns pelos outros, né? Minha bateria está acabando, glória. Paulo de Souza, lá Paulo. Pai Senhor, Paulo. Então, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Né? Para você que chegou agora, 1 Timóteo, capítulo 2 agora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 agora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade.
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Então, devemos, meus irmãos e minhas irmãs, a minha bateria já está menos de 10 já. Eita glória. Então, devemos orar um pelos outros. Eu por você, você por mim, você pela tua família, eu pela tua família e assim por diante. Devemos orar um pelos outros, né? Devemos orar uns pelos outros, meus irmãos. Para que seja, né? Para que Deus se agrade de nós. Nós precisamos orar um pelos outros, né? Tá bom? Então, meus irmãos, daqui a pouquinho eu volto, vou ter que carregar meu telefone. Já tá 7%, vai desligar já. Meu sapato. Tá bom, meus irmãos? Mas fiquem com essa palavra aí, sabe? Reflitam para vocês verem que devemos orar por todos os homens, né? O capítulo 2, né? Uma mensagem muito linda de Paulo. E nós devemos nos cuidar, que o capítulo 1 diz as falsas doutrinas, né? Nós devemos orar ao Senhor, pedindo para o Senhor mostrar para nós a verdade, né? Que tem muita gente enganando as pessoas, né? Até os que estão dentro da igreja podem ser enganados. É o final dos tempos, o diabo está aí, né, ao derredor para tentar tirar as pessoas, porque o diabo não vai se incomodar com a pessoa que está no mundo, meus irmãos. A pessoa que está no mundo já é dele, né? Ele vai tentar tirar a pessoa que está dentro da igreja, por isso temos que ser vigilantes. Ele vai tentar tirar a pessoa que está lá dentro da igreja, a pessoa que está no mundo já é dele. Concorda comigo? Valdemir, Pai Senhor, Valdemir. Valdemir. Então, já as pessoas que são do mundo já estão lá. Por que ele vai se incomodar? Às vezes você pode dizer assim, sabe? Eu pensava assim também. Meu Senhor, falei, vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, tento andar nos caminhos retos e muitas das vezes não tenho dinheiro para arrumar. Hoje, né? Dou graças a Deus que tenho, né? Mas hoje eu tenho um Palio 97, sabe? Daí você vai para a igreja, graças a Deus você pode ir para a igreja, você vai para a igreja, você tem paz. Mas eu dizia assim, eu com um Palio velho desse aí, ó. E vou para a igreja, sou teu servo, Senhor, e daí você olha lá as pessoas aí bebendo, fumando, fornicando e fazendo escambau aí. E tem carrão, tem casona, tem dinheiro no bolso, anda bonitão. Né? E num dia no monte eu até falei para o Senhor, sabe? Eu falei para o Senhor, Senhor, tá difícil, o Senhor sabe da minha vida. Daí o Senhor me tocou e disse que eles não tinham a presença dele, né? Que não adiantava ter as coisas desse mundo e não ter a presença dele. Glórias a Deus, né? Então, meus irmãos, não adianta muitas das vezes tá apavorando, tá abafando e a gente olhar para o outro. Nós temos que olhar para dentro de nós temos que olhar o que nós temos feito para o Senhor, porque nós viemos pelado e vamos voltar pelado. Nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada, sabe? Nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. Então, eles não vão levar carrão, não vão levar casona, vão levar roupa bonita, sapatão aí de Milão e assim por diante, entendeu? Então, podemos até andar de chinelinha havaiana com prego. Podemos até andar com chinelinha havaiana com prego. E sermos salvos, é melhor andar com chinelinha havaiana com preguinho atravessado e ir para o céu, do que andar com carrão, com sapatão de Milão, 2 contos, e você não ir para o céu, né? Nós devemos vigiar, meus irmãos, para não ser enganado. Tem muitos enganadores aí, meus irmãos.
muitos enganadores tirando os fiéis de dentro da igreja, porque o diabo não vai lá no mundo pegar as pessoas. Os do mundo já são dele. Ele tenta tirar as pessoas de dentro da igreja para ir para o mundo. Amém? Meus irmãos do céu, 3%. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso santo, és tu, Pai, meu Deus glorioso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez, Pai poderoso, estar aqui, Senhor. Estar aqui, Senhor, para falar da tua palavra, falar das tuas boas novas, meu Senhor. Agradeço, Senhor, por cada um que esteve nessa live, Senhor, cada um que está aqui me ouvindo, pro Valdemir, Senhor, pro Paulo Souza, Pai, pela Márcia, irmã Márcia, a Vera, Senhor, o farmaceiro, Pai, a sua Mag, o Valtinho, Pai, a Rosângela, Pai, Ivanir Garbim, Pai, o Elias, o Raimundo, também a Elza Quintana, Antônia Silva, Papai, a Lucila Oliveira, Pai, o Paraíso Edileuza, Pai, também a Amanda, Pai, a Maria Conceição, Viveiro, o Valtinho de novo, o Diógenes, Pai, a Aparecida Mendes, Senhor, o Rafa, também o Ronaldo Júlio, Pai, o José Lismar, também o Dalmer, Pai, o Gustavinho, o Fernando, Papai, Tayane, Fábio Posato, também o Thiago Miranda, o Valdir Ricardo, a todos, Pai, sem exceção, Senhor, que o Senhor possa entrar com as suas providências, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro às necessidades dele, Pai. Eu não sei, meu Senhor querido, o que eles precisam, Pai, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem a chave que abre todas as portas e também a chave que fecha todas as portas, Pai. Que seja feita a sua vontade na vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro às famílias deles, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro às casas deles, aos trabalhos deles, Pai. Que o Senhor possa ser a música, Pai, no ouvido deles. Que o Senhor possa, Senhor, ser a luz, Pai, nos olhos deles, Pai, e as lâmpadas, Pai, para iluminar o caminho deles, Pai. Oh, Deus poderoso, Senhor, que o cheiro da verdade entre em suas narinas, Pai. Que a sua palavra, Pai, resplandeça na boca deles, Pai. E que eles possam ser uma extensão, Pai, do seu braço, ser uma ferramenta nas suas mãos, Pai. Oh, Pai, entrego, Senhor, a minha vida, a minha casa, meus filhos, Pai. A minha mãe, meu irmão, Pai, e a família dele, Pai, também a família de todos que estão na live, Pai. Abençoa, Senhor, todos, Senhor, de lá da igreja, Pai, o pastor, a pastora, todos os pastores, Pai, as pastoras, todos os diáconos, os presbíteros, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, Tu és glorioso e maravilhoso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, a todos que se fizeram presente. Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus, tá bom?